2, Gálatas, Efésios, Filipenses, e aí já vem Efésios, Filipenses, aí vem Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3, o versículo de número 2. Eu vou ler desde o primeiro versículo. Graças a Deus, terça-feira estamos esquentando aí as turbinas para o encontro com Deus. Esse é louco, e domingão, cultaço aí na chegada. Lembrando que domingo agora não vai ter culto pela manhã, tá? Não vai ter culto pela manhã, só culto à noite aí. Então vai ser aquele tumulto dos céus, bastante gente. Chegar cedo para pegar um lugar, para se assentar, para ouvir os testemunhos, ouvir o que Deus fez na vida do povo que vai para o encontro com Deus lá nesse final de semana. Mais uma vez vai ser top. Amém? Já achou, né? Top, vamos lá. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E o versículo 2, que nós vamos aqui discorrer um pouquinho: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Amém? Amém? Então, primeira frase ali do versículo 2: pensai nas coisas que são de cima. Feche teus olhos, fala conosco, Espírito Santo. É a tua hora, meu Deus. Nós não apenas queremos, precisamos ouvir a tua voz. Manifesta pela tua palavra a tua vontade no nosso coração, na nossa mente. No nome de Jesus que nós oramos a ti. Amém. Amém? Se assente aí, tranquilo, em paz. Vai ser rapidão. Nós temos que orar ainda. Vai ter que ser rapidão. Não queria que fosse, mas será. O louvor hoje foi empolgante, né? Foi empolgante, olha lá, ó, quase o culto inteiro de louvor. Para nós ajusta isso aí. Vamos lá. Pensai nas coisas que são de cima. O tema da mensagem é pensando alto. Ou pensando alto, pensando para cima. O apóstolo Paulo, ele fala sobre, claro, aqui, a nova vida em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que buscam as coisas de Cristo. E ele nos instrui, é uma instrução que ele nos dá, que nós devemos condicionar o nosso pensamento. Numa atitude aqui ele fala algo assim, intencional, e eu vou falar sobre isso. Condicionando o nosso pensamento às coisas que são do alto. Ele aqui difere, tem as coisas da terra e as coisas do alto. E o apóstolo Paulo diz: pense nas coisas do alto. Não fique pensando nas coisas da terra. Não fique colocando na tua mente as coisas da terra. A primeira coisa que Paulo fala aqui, que nós temos que entender e aprender, já foi dito aqui algumas vezes, é que o nosso pensamento, segundo Paulo, o nosso pensamento ele pode ser condicionado. Nós é que decidimos. Paulo dá uma exortação, uma dica de ouro. Ele diz: faça isso, pense nas coisas de cima. Seja proativo nesse sentido. Porque o pensamento, ele não deve ser deixado solto, vagar livremente, deixá-lo andar, né, ou voar para onde quer que ele queira ir, talvez impulsionado por desejos, talvez impulsionado por vontades próprias, talvez impulsionados pela situação que nos envolve, talvez impulsionados pelo ambiente onde estamos envolvidos, talvez impulsionados por aquilo que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo. Paulo diz que o nosso pensamento, nós podemos condicioná-lo, nós podemos orientá-lo, nós podemos conduzi-lo. Paulo nos exorta a condicionar o pensamento às coisas do alto, condicionar o nosso pensamento às coisas que são dos céus, às coisas que vêm de Deus. E o motivo é muito claro, a Bíblia mesmo fala em muitas outras passagens. O motivo é porque aquilo que domina a minha mente, aquilo que domina o nosso pensamento,
Aquilo que domina a nossa mente, ele também governa o nosso corpo. Aquilo que domina o meu pensamento vai também governar as minhas atitudes. Aquilo que domina o meu pensamento vai também governar as minhas palavras. Aquilo que domina o meu pensamento, aquilo que eu alimento no meu pensamento, ele vai condicionar, vai governar o meu corpo. Porque tudo começa na mente, tudo começa no pensamento. Não é em vão que a Bíblia nos exorta lá no livro de Romanos, dizendo: meus irmãos, sejais transformados, não vos conformeis com este mundo, mas seja transformados pela renovação do vosso entendimento, do vosso pensamento. E hoje, nos dias atuais, nós vivemos uma guerra tremenda pelo domínio do pensamento, uma guerra tremenda do inferno para dominar o nosso pensamento. O homem já descobriu isso, o inferno já descobriu isso. O inferno já descobriu que o pensamento é o início. Controlar o pensamento, dominar o pensamento, é o início de uma transformação, é o início de uma mudança de vida. Nós podemos mudar a nossa vida pensando nas coisas do alto e transformar segundo as coisas do alto. Ou o nosso pensamento dominado com as coisas da terra vai ser transformado também pelas coisas da terra, condicionado às coisas da terra. E Paulo ele diz: olha aqui, pensai nas coisas do alto, fique atento àquilo que é de cima, porque algumas guerras, algumas lutas, elas acontecem na intenção do nosso coração, que é alimentado pelo nosso pensamento. Ora, se o meu pensamento é só um pensamento de tristeza, eu vou andar cabisbaixo e chorando. Se o meu pensamento é um pensamento de vitória, então eu vou andar em triunfo de vitória. Se a Bíblia coordenar o meu pensamento, então o meu pensamento ele me dará força, me levará a tomar atitudes corretas, me levará a falar as palavras corretas, ou a me calar mesmo em algum momento, se preciso for. Tudo começa no pensamento. Não é à toa que algumas redes sociais que nós usamos tanto, ela tem uma frasezinha lá: curiosidade. O que você está pensando? Se pudesse adivinhar o pensamento. Se o inferno, Deus conhece o nosso pensamento, mas o inferno não, o diabo não. Ele precisa que a gente revele o pensamento em atitudes. Então ele busca dominar o nosso pensamento com as coisas da terra. E quando nós estamos apegados pelas as coisas da terra, os nossos posicionamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes andarão de acordo com as coisas da terra, com as coisas da carne. A Bíblia fala sobre a guerra na carne, que começa nos nossos membros. O pecado, a concupiscência, que começa no nosso pensamento. Entrando no pensamento, ela produz no coração a intenção amadurecendo, ela produz o fruto, que é a atitude acontecida ou revelada, ela traz o pecado. É um caminho, é por isso que Eva pecou, quando primeiro a serpente lançou na sua mente um pensamento errado. Lançou na sua mente uma ideia errada, quando ela disse: Deus não disse para vocês que vai ser assim. Mas ela arduamente e sabiamente, com a sabedoria da serpente, com uma intenção errada, ela conseguiu conduzir Eva, mudando o seu pensamento. Então Paulo diz: pense nas coisas de cima, de onde Deus está, onde Cristo está. Condicione o teu pensamento, para que a gente possa condicionar, para pensar nas coisas do alto. Nós precisamos ser proativos nisso. Para conseguir fazer e pensar nas coisas do alto, nós precisamos nos envolver com as coisas do alto. Não existe outro jeito. Olha aqui, só existe duas ou três formas de nosso pensamento ser mudado. É através do nosso olhar e através daquilo que ouvimos. Quando abrimos os nossos ouvidos, como Eva abriu os seus ouvidos para ouvir a serpente, então o pensamento foi mudado. Quando os nossos olhos, nós permitimos, a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma.
quando nós permitimos que os nossos olhos estejam nos lugares errados, quando nós permitimos que os nossos olhos vejam coisas que não devem ser vistas, quando nós damos vazão aos desejos, às vontades, então o nosso pensamento ele é alterado. Quando nós permitimos que algumas palavras, ou até mesmo algumas canções, então para que nós possamos condicionar o nosso pensamento às coisas do alto, nós precisamos estar envolvidos com as coisas do alto. Temos que nos envolver voluntariamente, temos que nos envolver intencionalmente. Para condicionar o pensamento, tem que ser intencional nisso. Então, como é que eu vou condicionar o meu pensamento nas coisas do alto? Ora, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus. Como que eu faço isso? Eu condiciono a minha mente. Você já percebeu que se a gente ficar no celular ou ficar no computador, se a gente ficar na televisão, a gente fica horas a fio e nem tem sono? Alguns, eu às vezes agora não consigo mais, eu começo a assistir e já durmo. Mas às vezes, né, a gente fica mais cansadinho, está mais cansadinho. Mas pega a Bíblia para ler, para você ver. A gente só está com insônia, tem um remédio para insônia, irmão, é perfeito. É ler a Bíblia e orar. Orar também dá um sono lascado, irmão. Pensa num negócio. É melhor que Rivotril. Começou a ler a Bíblia, já vai pesando os olhos. Começou a orar, já é de Deus, né? O descanso do Senhor parece que vem. E é uma luta. Claro que é uma luta. Mas nós precisamos intencionalmente condicionar. Intencionalmente nos envolvendo na igreja, nos cultos, nas células. Eu estou fazendo lá, eu estou condicionando o meu pensamento. Quando eu estou ouvindo alguém falar de Jesus, quando eu estou ouvindo alguém compartilhar o que Jesus fez na vida dele, quando eu estou na igreja, no momento do louvor, olha que louvor abençoado. Quem foi abençoado pelo louvor hoje aqui? Quero levantar a mão aí. Deus mudou alguma chave aí no teu coração, na tua mente hoje? Condicionamento. O teu pensamento condicionado através do louvor. O nosso pensamento levado a Deus, as coisas do alto, intencionalmente. Não pode esperar uma chance do acaso. Nós temos que buscar a Deus, porque Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, envolver-nos com as coisas do alto, buscar intencionalmente, também blindar os nossos pensamentos através da palavra. Irmão, é uma luta, é condicionamento, é que nem condicionamento físico. Quem que faz academia aí? Levanta a mão, está até com vergonha de dizer que faz, né? Até vergonha. Por que é difícil fazer academia, irmão? Quem quer ter um físico bonito? Quem gostaria de ter assim um bombadão? Eu queria ser bombadão, irmão. Queria ser que nem o irmão Michel lá, ó, musculoso, ó, peitoral, ó. O cara chega e põe respeito, né? Mas o meu peitoral desceu aqui, no umbigo, perto aqui, está aqui. Estou num barrigal aqui, né? Mas eu queria, mas só que não é fácil. Para isso eu tenho que condicionar o meu corpo com exercícios, exercitá-lo todos os dias e permanecer exercitando, porque quando parar, derruba de novo, cai de novo. Enquanto eu não exercitar, eu não estou condicionando o nosso pensamento, é a mesma coisa. Condicionar, blindar o nosso pensamento com a palavra de Deus. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento, ele direciona o nosso pensamento. Porque às vezes a gente fica pensando coisa errada porque não sabe da verdade. Você já tomou uma decisão errada, baseado em algo que você achava que era, e depois você descobriu que você estava enganado e passou mó carão? Alguém já passou carão assim? Só eu, sozinho? Mais 1, 2, 3 ali? Quem nunca passou um carão? Eu tinha certeza, você vai lá e faz uma coisa, depois, mas eu não sabia, viu? Não sabia. Não sabe, passa carão. Não sabe, faz o errado. Agora, se a gente sabe o nosso pensamento,
ele é condicionado através do nosso conhecimento. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu quero ter um casamento abençoado na minha vida. Olha que bênção você vai ter aí. Nós vamos começar agora a oficina de casais. Aí está ali o casal líder, ó, o casal que vai liderar aí os nossos. Vai ter casamento abençoado, vai ser benção demais. Dia 25 agora de maio nós já vamos ter aqui a primeira, como é que chama o negócio? Encontrão, né? Encontrão regional de casais. Porque para a gente aprender, condicionar o pensamento com as coisas do alto. Porque aqui, olha aqui, irmão, olha aqui. Não vou falar nem de filosofia, nem de visão política, não é essa a ideia. Mas existem ideias aí que são contra o casamento, que destrói casamento, que destrói relacionamento. Existem mentiras andando por aí e que está entrando na nossa casa. E tem homens e mulheres sendo envolvidos por esse pensamento errado, agindo errado dentro do casamento, dentro do relacionamento, destruindo o relacionamento, destruindo a sua casa. A Bíblia diz lá que é melhor viver num deserto sozinho do que morar com uma mulher rixosa. Olha aqui, irmão, Bíblia, está na Bíblia. A Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha que B.O. para nós, gente. É B.O.zão, porque Jesus deu tudo, se entregou. Cara, não é fácil não, perdoai, tomando bicuda e pau e laço, e ele ainda ali continuou. Não é fácil não. Mas é o segredo da gente viver bem, blindar o nosso pensamento através da palavra de Deus, blindar os nossos ouvidos, blindar os nossos olhos. Eu vou falar de novo, que eu sempre falo isso aqui, eu quero continuar falando, né? Então, é converter o rádio do carro, pelo amor de Deus. Converte o rádio do carro. Tira essas. Eu nem sei o nome dos cantores mais famosos hoje. Tem a Anitta, né? Aquela. Jesus livre ela, né? Eu ia falar um negócio, não vou falar mais aqui, né? Como é que é? O show das poderosas. Olha, mano, está amarrado, pelo amor de Deus. Mas está assim, mano, olha aqui para mim. De mulher que quer ser a poderosa, quer dominar o marido, está errado. Assim como está errado o marido querer ser o garanhãozão, né? E se a casa cair, deixa a música antiga, né? Para quem gosta, né? Para quem gostava, em nome de Jesus, não gosta mais. A gente gosta, mas a gente refuga, né? Gosta, mas refuga. Mas então, olha aqui, porque isso tudo, irmão, olha aqui para mim, é influência. Domina o pensamento, condiciona o pensamento. Enquanto a gente fica aí pensando nas coisas da terra, fica empolgado nas coisas da terra, envolvido nas coisas da terra, deixa de vir no culto para assistir a final do campeonato. Totalmente envolvido. Eu gosto de futebol também, né? Mas Jesus me libertou dessa prisão. O problema é quando aprisiona. O problema é quando rouba de Deus aquilo que é dele, rouba o tempo que é de Deus. E aí a coisa começou a dar ruim. Aí começou a ficar estranho. Então Paulo aqui ele nos alerta: condicione o teu pensamento. Pense nas coisas que são de cima. Porque aquilo que domina a nossa mente, aquilo que domina o nosso pensamento, ele também governa o nosso corpo. Ninguém, irmão, ninguém sai do encontro com Deus depois de um final de semana inteiro, um tsunami de palavra de Deus e oração, é um lugar que não tem outra coisa, não Jesus, não tem outro negócio, você fica lá. Tanto é que olha a revolução que acontece na vida de quem vai lá para o encontro com Deus, num final de semana, 2 de 3 dias lá focado, condicionando o pensamento, o coração em Deus. Deus faz a revolução tremenda. Ninguém sai de lá da chácara, ou vem no encontro com Deus depois do culto, aqui o culto abençoado diz: agora eu vou, sei lá, vou vir do encontro com Deus, vou uma benção, mas vou ali no boteco tomar uma. Não vai. Ele sai dizendo: no nome de Jesus não vou mais. Ele sai daqui decidido, com o pensamento. Mas se ele permitir, se ele frouxar, como diz, se dormir o cachimbo cai, né? Cochilar o cachimbo cai. Se ele permitir, na segunda-feira, só uma musiquinha. Na terça-feira, outra coisinha. No outro dia, outro negocinho. Quando ele perceber, o pensamento está cativo pelas coisas da terra.
E esse pensamento cativo vai levar ele para o pecado, vai levar para o buraco. Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está. Condicione o teu pensamento, brigue com o teu pensamento. Às vezes a gente escuta umas músicas, né? Na internet, você está vendo um negócio, parece aquelas músicas chicletona. Rapaz do céu, mas meu Deus, essa música do inferno, que coisa do capeta. Vou cantar um louvor, e você começa a cantar o louvor, e daqui a pouco você se interna para cantar um louvor, quando você já está subindo outra música de novo. Eu disse, meu Deus, que luta, Senhor amado, me livra desse negócio. E fica aquela coisa, ou um pensamento, uma preocupação, enfim. Uma guerra maior, a guerra verdadeira está aqui, ó, no nosso pensamento. Não existe a guerra do bem contra o mal, você sabia? O diabo não está lutando contra Deus, ele não pode, ele não consegue com Deus. Quem é o inferno, quem é Satanás? Isso não existe. Agora existe sim uma disputa acirrada entre o inferno e os céus, pelos nossos pensamentos, pelo domínio no nosso pensamento. Blinde o teu pensamento. E a última aqui, para a gente orar, que nós temos que orar, que hoje é culto de oração, orar pelo encontro com Deus. Deixe-se, para que a gente pode pensar nas coisas do alto, ó, deixe-se dominar pelo Espírito Santo. É uma música bem antiguinha, né? Espírito Santo de Deus, vem controlar o meu agir, o meu pensar, o meu falar. Não me lembro mais como é que era o resto da canção, algo assim. Mas que o Espírito Santo deixe ser dominado. Peça para que o Espírito Santo de Deus domine. Entregue a Ele. Eu oro às vezes, estou tentando orar, o pensamento vai para lá, vem para cá, ele fica reclamando, brigando comigo, e eu puxo ele de volta. Nós estamos orando aqui, miserável, fica aqui para nós orar. E quando ele está de novo lá no problema, quando ele está lá de novo na situação, o boleto tem que pagar, tem que buscar de novo. Não, homem, é aqui, fica aqui na oração. Nós estamos orando. E condicionado, tem que prender, amarrar, segurar ele. É uma luta, mas é condicionando. Quando a gente condiciona e ora e diz, Senhor, domina o meu pensamento. Espírito Santo de Deus, domina sobre mim. Venha ser o Senhor, inclusive dos meus pensamentos. Eu preciso que o Senhor me ajude, né? Parece um cavalo selvagem, nosso pensamento. Que Deus nos domine, o Espírito Santo nos controle. Porque se o Espírito Santo de Deus controlar o nosso pensamento, se a palavra de Deus estiver latente no nosso pensamento, então nós seremos conduzidos, nosso pensamento nas coisas do alto. Nós seremos conduzidos pelas coisas do alto, viveremos pelas coisas do alto na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia. Nós seremos transformados e mantidos por Deus, porque nós estamos atraindo, através do pensamento, atitudes do alto. Pensai nas coisas do alto, aquilo que domina a nossa mente, governa o nosso corpo. Fica em pé em nome de Jesus.